Estamos em condições de cumprimentar o nosso convidado, não sei se... Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, está-me a ouvir? Muito boa tarde, ouvi muito bem, Sr. Presidente. Olha, eu peço-lhe para ativar a câmara, que estamos a ouvir, mas não estamos a ver. Agora, com certeza, já nos vimos. Agora sim. Aproveito para o cumprimentar. Há muito tempo que, de facto, não tinha cruzado consigo e é um gosto vê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E a referir como é que vai ocorrer esta audição. Nós vamos ter 5 minutos para o grupo parlamentar iniciais, para o grupo parlamentar que fez o PSD. que o requereu, o PSD. Depois damos 5 minutos à entidade convidada. Depois vamos dar 3 minutos aos colegas que queiram intervir e depois dou-lhe o somatório, digamos, do tempo para fazer a intervenção final. Muito obrigado. Está esclarecido? Obrigado. Então, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a deputada Isaura Moraes. Pelo PSD é a deputada Lina Lopes, que faz a intervenção. Então, é só um pouco para darmos tempo à colega Lina Lopes. Vai começar a intervenção, Lina? Sim. Faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhores e senhoras deputadas, Senhor Presidente da FESAP, Senhor Secretário-Geral da FESAP, bom, o requerimento que nos traz aqui tem a ver com uma questão que foi feita à Senhora Ministra da Administração Pública na passada semana. Isto tem a ver com o teletrabalho. E o grupo parlamentar do PSD tem-se confrontado não só com esta Ministra, mas também com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social e dá-nos a sensação que existem 2 tipos de trabalhadores. Existem os trabalhadores do privado e existem os trabalhadores do público. E nós temos que começar a uniformizar e a perceber, ao contrário daquilo que muitas vezes é falado no exterior, que todos os trabalhadores da função pública são os privilegiados, nós temos tido, efetivamente, queixas, e os próprios sindicatos têm referido isso mesmo, que o teletrabalho é completamente desigual para estes trabalhadores da administração pública. Nomeadamente, muitos deles não têm computadores, muitos deles são colocados em teletrabalho, não lhes dando condições, e o que nos custa a nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, é verificar que, em relação ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é exigido às empresas privadas de várias condições e depois chegamos à administração pública, temos um desconhecimento total do que se está efetivamente a passar. E foi por isso que efetivamente o grupo parlamentar do PSD resolveu fazer este requerimento. Porque é importante que a população em geral perceba que as dificuldades que tem o privado também tem o público. Que a concertação social não é para o público, é apenas para o privado. E felizmente também que existem sindicatos que nos vão dando conhecimento dos problemas, como também muitos dos trabalhadores. Na altura foi pedido também à Sra. Ministra que nos dissesse como é que estavam, qual era o número de trabalhadores, como é que esses trabalhadores estavam divididos por sexo, porque, como sabem, no Orçamento de Estado deste ano existe um artigo, que é o artigo 14, que diz que todos os dados têm que ser apresentados por sexo. Depois, perguntamos o seguinte: se um trabalhador tiver uma queixa, onde é que a apresenta? Nós fomos à Inspeção-Geral de Finanças e verificamos que existe lá um link onde se pode apresentar uma queixa apenas por assédio moral no trabalho. Mas não verificamos nada sobre o teletrabalho. Eu pergunto, onde é que, enquanto que os trabalhadores no privado chegam à ACT e fazem a sua queixa, anónima, etc., como é que os trabalhadores da função pública o fazem? Este requerimento, por outro lado também,
A senhora Ministra, nós começámos com 70 mil trabalhadores, neste momento já me diz que existem apenas 45 mil trabalhadores em teletrabalho. Eu pergunto é, neste momento que estamos em confinamento geral, como é que o número de trabalhadores em teletrabalho diminuiu? Obviamente que nós todos sabemos que este não é o teletrabalho que nós queríamos, não é o teletrabalho que está efetivamente em sede de Código de Trabalho, não é? Foi o teletrabalho que fomos aprendendo, só que já vamos há um ano neste teletrabalho. E o que eu pergunto, e o que o Grupo Parlamentar do PSD pergunta, é como é que o Ministério da Administração Pública e como é que este Governo, que tanto exige ao privado, o que é que está a fazer em relação ao público? Como é que os trabalhadores podem ser efetivamente defendidos? Por isso é que chamamos os sindicatos, o IGF, etc. São estas as questões. Eu penso que não vale a pena estar a fazer muito mais questões, depois teremos mais 3 minutos, mas gostaríamos mesmo era de ouvir as federações sindicais para tentarmos perceber que nós temos efetivamente as denúncias que nos têm chegado, mas queríamos ouvir de viva voz o que é que nos têm a dizer sobre os trabalhadores da administração pública, que ao contrário de aquilo que é dito para o exterior, não são os favorecidos. Os trabalhadores da administração pública muitas vezes não têm voz e são efetivamente os sindicatos que nos poderão ajudar a perceber e a dar voz a estes trabalhadores. Muito obrigado. Não faltava muito tempo para os 5 minutos. Eu dava a palavra agora ao Presidente da Federação, Sr. José Braião, faça o favor. Bem, mais uma vez, muito boa tarde. Queria cumprimentá-lo, especificamente o Sr. Presidente, queria cumprimentar todos os Srs. Deputados, agradecer o convite que foi feito à FESAP. Estamos representados por 3 dirigentes, eu próprio, o Ricardo Freitas e o Carlos Almeida, e congratulamos até pela iniciativa, na justa medida em que esta questão do teletrabalho é para nós muito importante. Mas antes disso, um ponto prévio, porque tive a oportunidade de ouvir que aprovaram o requerimento para a DSE, gostaria de manifestar desde já a nossa inteira disponibilidade. A senhora Ministra cumpriu com aquilo que era a questão do alargamento, num diploma mal concebido, com muitas dúvidas, que esperamos que, entretanto, possam ser resolvidas, nomeadamente no que concerne à possibilidade dos trabalhadores em contrato de trabalho das empresas municipais, do setor empresarial local, tradicionalmente era a administração pública, se possam inscrever. Mantemos esta expectativa em aberto e, mais uma vez, quando considerarem a data, estaremos presentes para falar sobre isso. No específico do teletrabalho, dizer que nós na administração pública aplica-se o Código de Trabalho, como no setor privado, no que respeita ao teletrabalho. Mas também há algumas especificidades previstas no artigo 68 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Agora, tudo isto muito baralhado com aquilo que foi o Decreto-Lei 10A, de 3 de março, que veio empurrar, entre aspas, para teletrabalho milhares de trabalhadores por consequência do problema sanitário, do problema pandémico que temos. E, portanto, neste quadro, dizer-lhe que tivemos a oportunidade de alertar o Governo, logo após o primeiro confinamento, o primeiro estado de emergência, para a necessidade de regulamentar o teletrabalho na administração pública, para que ele fosse feito com justiça, inclusive alterar o Acordo de Carreiras Gerais, número 1, de 2009, que diz respeito ao teletrabalho. Depois fizemos 3 reuniões com o Ministério e, nessa altura, gostaríamos de ver esclarecidas questões e clarificadas e regulamentadas, como, por exemplo, a questão das ferramentas digitais, as ferramentas do teletrabalho, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de tratamento entre trabalhadores em regime de teletrabalho, que modalidade de teletrabalho, se domiciliário, se teletrabalho móvel, se em coworking, nomeadamente questões dos períodos normais de trabalho, a assiduidade, condições de trabalho, o direito a desligar, a voluntariedade, bem, a reversibilidade, todo um conjunto de questões que em 3 reuniões deixamos o nosso contributo, mas de facto houve aqui falhas graves
no que diz respeito à regulamentação do teletrabalho, porque sempre fomos empurrados para aquilo que há de ser o resultado do Livro Verde sobre relações laborais em Portugal, e nessa altura estariam à espera de todo o trabalho produzido para, juntamente com o Ministério do Trabalho, promover as necessárias adaptações para que não se verificassem injustiças no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, neste quadro, dizer-lhe que temos ficado relativamente preocupados quando o Governo tem um discurso que vai no sentido dos trabalhadores do setor privado terem sido pagos os custos. Aliás, essa é a nossa reivindicação, o acréscimo de despesa. Há alguns setores que dizem que já poupam nos transportes, mas isso é uma falácia. O importante aqui é que o trabalhador em teletrabalho tenha as condições que tem enquanto trabalhador, como se efetivamente estivesse na empresa. E, portanto, neste quadro, ficamos ainda mais confusos. E parece que estamos aqui num processo de complexo que, a dada altura, foi-nos dito que era obrigatório o teletrabalho, seja no setor privado, seja no setor público. Bem, mas na administração pública o que nós estamos a assistir, e por isso é que temos dificuldades, muitas vezes, em compreender, é que o teletrabalho é pouco obrigatório, de tal modo que eram 68 mil trabalhadores na administração central no primeiro estado de emergência, e agora dizem-nos que são 40 mil. Receio sinceramente que este número terá que ser demonstrado, até agora não foi demonstrado, sob as suas variedíssimas vertentes, mas é importante que haja aqui um tratamento igual e que o Governo assuma que tem que pagar os custos acrescidos aos trabalhadores que estão em teletrabalho. Depois disso, e nesta situação pandémica, há um conjunto de situações esmagadoramente preocupantes para nós, que ainda hoje vimos que é, e consideramos importante, que os trabalhadores que estão em teletrabalho até podem optar no apoio à família, porque são pagos até agora a 66%, passarão a ser pagos a 100%, mas é preciso perceber aqui, com toda a clareza, por que razão é que estes trabalhadores só serão pagos se tiverem filhos até aos 10 anos de idade, quando até agora era até 12. Bem, há aqui todo um conjunto vastíssimo de questões. Desafiamos o Governo a regulamentar, a negociar, inclusive aquilo que são os acordos que são celebrados... Peço desculpa de o interromper, eu dava-lhe depois a palavra a seguir, vai ter o somatório e já excedeu o tempo da intervenção inicial. Só para terminar a frase, Sr. Presidente. Com certeza. E portanto, os acordos que são colocados a cada trabalhador, e neste quadro é um bocado o salve-se quem puder, sem nenhuma orientação, criando situações de injustiça e tratamento desigual que não são sequer aceitáveis. Muito obrigado. Daria agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tinha pedido a palavra só para um ponto de ordem. Por favor. Não, eu queria só informar FESAP e José Abraão de que vou ter que sair, porque estão em simultâneo em duas comissões e tal nesta audição e também na outra vão andar a saltitar. Provavelmente não vou conseguir voltar a tempo de fazer a intervenção, mas ouvi e ouvirei depois também as respostas. Obrigado. Bem, queria dizer que se vier a tempo e se quiser usar a palavra, nós damos, independentemente de ser na sua vez. Fica à disponibilidade, dava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado Gameiro, faz favor. Sr. Presidente, é que eu tenho aqui uma outra audição, portanto, estava aqui a ouvir. Muito boa tarde, queria cumprimentar o representante da FESAP, José Abrão, todos os colegas. Queria, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do PS olha para estas audições com bastante interesse. Estamos numa matéria nova, uma matéria relativamente nova, uma matéria que não pensávamos que tivesse um salto de paradigma, assim, por via de uma pandemia, mas que se vinha a adivinhar, quer na gestão privada, quer na gestão pública, que os recursos humanos cada vez mais podiam ser alocados a funções à distância para a prestação laboral e para cumprir o seu conteúdo funcional. Desse ponto de vista, nós acompanhamos algumas das preocupações que aqui foram manifestadas hoje. De facto, a evolução da pandemia e das regras que foram paulatinamente sendo criadas de adaptação a esta realidade, tiveram também, ao mesmo tempo e simultaneamente,
uma recolha de dados que nunca tinha sido feita sobre esta realidade, na primeira fase, e está nesta fase a ser concluída, tanto quanto o Governo nos informou, relativamente ao período atual, uma nova caracterização, penso também com essa distinção do artigo 14 da Lei do Orçamento, daquilo que estamos a viver hoje. De facto, o Governo tem vindo a justificar preventivamente que parece que esta redução do número de trabalhadores em teletrabalho de 68 para 45 mil se deve a um conjunto de fatores, porque nesses 68 estariam cerca de 10% de entidades que não são correspondentes com o conceito da administração central, por um lado, e, portanto, seriam da administração indireta e de alguma administração autónoma do Estado, que na primeira fase foram contabilizados, mas também um conjunto de situações que nesta primeira fase, e isso percebe-se no mês de janeiro e no mês de fevereiro, de pessoas que, infelizmente, de funcionários públicos que foram infectados ou afetados na sua prestação laboral por outros terem sido infectados na sua esfera familiar ou profissional. Mas isso, talvez, a caracterização que o Governo está a levantar ponha a questão mais a nu. De facto, o Governo tem vindo a evoluir também na sua posição relativamente ao pagamento daquilo que tem a ver com as despesas de comunicações e com garantir também um pagamento integral àqueles que estão em casa e que têm filhos no pré-primário e no primeiro ciclo do ensino, porque de facto não há muitas vezes condições em casa para poder trabalhar nestas circunstâncias, e isso está demonstrado não só porque a Sra. Ministra há bem poucos dias assim o assumiu, de que estava a trabalhar numa legislação para esse efeito, como o Sr. Ministro das Finanças este fim de semana, numa entrevista, assume claramente que o Governo está a trabalhar no sentido de poder a todo momento fazer uma remodelação correta para definir apoios. Portanto, nós estamos também muito atentos a esta matéria. Penso que há mesmo nas negociações abertas com os sindicatos, e era a minha questão à FESAP, já um conjunto de matérias elencadas sobre esta questão em particular do teletrabalho, e gostaria de deixar aqui também uma questão de fundo, que é saber quais são também as propostas que a FESAP tem a apresentar para que a legislação que está a ser produzida possa ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos trabalhadores, que neste momento alguns, com certeza, que estão a sofrer por estarem nesta situação, sobretudo aqueles que tiveram cortes financeiros nas suas remunerações e ou que têm situações como aquelas que estão a ser compaginadas para ser legisladas, mas enquanto a legislação não for produzida, estão a sofrer em casa. O Grupo Parlamentar do PSD. Desculpa. Muito obrigado, Presidente. Eu queria aqui ouvir atentamente o Sr. Deputado do Partido Socialista. Já percebi que vai ser uma série de legislação. Não sei se esta legislação foi discutida efetivamente com a FESAP. Congratulo-me dizendo que vão pagar despesas aos trabalhadores quando muitas vezes os profissionais manifestam a intenção de trabalhar a partir de casa, mas a lei remete para as chefias o poder de travar esse mesmo teletrabalho. E eu pergunto se os trabalhadores que estão em teletrabalho são efetivamente os trabalhadores que querem estar em teletrabalho, ou aqueles que são obrigados a estar em teletrabalho, ou aqueles que estão como cuidadores ou com famílias a cargo, não é? Logo aí está a ver bem a diferença que nós temos. Obviamente congratulamos se o Governo, não sei se fez isto depois de ouvir o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, tanto com a Ministra do Trabalho como com a Ministra da Administração Pública, que chamámos a atenção para esses fatores, mas aqui o que importa mesmo é perceber, através dos sindicatos, e neste caso da FESAP, que é agora o que estamos a ouvir, o que é que nos tem a dizer e se existe efetivamente negociações ou se, como sempre, é o Governo que decide sem negociar e depois normalmente saem umas leis que não se enquadram ou saem propostas que depois são de novo
peço desculpa pela palavra, se calhar coxas, e que depois temos que alterar de novo. Gostaria apenas de perguntar também à FESAP sobre isto que foi dito pelo Partido Socialista e a questão que eu faço. Se os trabalhadores que estão em teletrabalho estão porque o querem, ou estão porque são obrigados, ou os que não estão, é porque as chefias não deixam que esteja, e como não deixam, e como também depois, como é que vão participar, não é? Onde é que vão participar? São dúvidas que se nos colocam, e eu acho que saírem leis na altura em que os grupos parlamentares se movimentam fazendo questões e que saem leis que também depois não percebemos como é que vão ser, deixa-nos um pouco apreensivos. Porque, pois, está a ver, nem o Partido Socialista sabe. Se nem o próprio Partido Socialista sabe, está a ver como é que é. Por isso, gostaríamos de saber, e aí pedíamos a ajuda, efetivamente, dos sindicatos para conseguir perceber o que é que realmente se está a passar no teletrabalho. E como digo, e voltamos a repetir, não há trabalhadores de primeira nem de segunda, são todos trabalhadores. Não podemos exigir no privado quando não cumprimos no público. E o público tem que dar exemplo. E não podem ser os trabalhadores do público os que são muitas vezes mais militarizados. Era só. Não, muito obrigada, Sr. Presidente. E gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o representante da FESAP, José Abrão. Eu peço desculpa, eu não ouvi toda a sua intervenção inicial, mas aproveitava esta intervenção do PCP para partilhar aqui um conjunto de preocupações que temos em relação ao teletrabalho, seja no momento atual que vivemos, da própria realidade epidémica do país e dos surtos, do surto da Covid-19, seja até na sua dimensão mais de fundo, nomeadamente no que se refere aos impactos do teletrabalho na questão de serviços públicos presenciais e de proximidade às populações, que têm que ser garantidos, e estamos naturalmente a falar disto até num sentido mais lato, não necessariamente no momento atual que vivemos, considerando até os objetivos que o Governo anunciou de 25% dos trabalhadores da administração pública passarem a estar em teletrabalho, porque nós não podemos ver o teletrabalho como o alfa e o ômega da resolução dos problemas de um conjunto de trabalhadores. Foi aqui aflorada a questão, por exemplo, de trabalhadores que também prestam cuidados informais. A solução não tem que ser o teletrabalho, que continua a ser trabalho, tem que ser a garantia de um conjunto de direitos para que esses trabalhadores possam prestar os cuidados que têm que prestar na assistência à família e no apoio aos seus familiares, que é um direito desses trabalhadores e já agora também um direito das pessoas que estão em situação de dependência de terem esse apoio. Por isso, não encaramos de todo o teletrabalho aqui como alfa e ômega de resposta para as soluções, nem acompanhamos essa reflexão. Temos preocupações até e entendemos que em momentos, nomeadamente em que ele está imposto, como é esta realidade, o teletrabalho foi imposto por diploma legal, em que o exercício do teletrabalho pelos trabalhadores, sejam eles do privado, sejam eles da administração pública, não pode em nenhum momento significar uma redução de direitos, incluindo, por exemplo, na retribuição do subsídio de refeição. Não pode significar acréscimos de custos para os trabalhadores. E falamos aqui da questão, naturalmente, de custos e gastos acrescidos. Poderíamos falar aqui da questão das comunicações, como já foi aflorado, mas nós juntamos aqui outros custos que neste momento os trabalhadores, incluindo a administração pública naturalmente, que é destes que estamos a falar, também suportam em situação de teletrabalho, que tem a ver com o consumo da energia, nomeadamente eletricidade, a água também, mas eu juntava até aqui a questão do próprio gás, até considerando a questão do aquecimento. Ou seja, não pode significar redução de direitos, não pode significar acréscimo de custos para os trabalhadores, não pode significar menores condições de trabalho e não pode significar desregulação de horários de trabalho, porque o teletrabalho muitas vezes também serve para que os trabalhadores estejam sempre disponíveis, o que não é de todo aceitável. É esta realidade, e mesmo para terminar, porque já estou nos 3 minutos, quero colocar uma questão muito concreta. Amanhã será discutido por proposta do PCP um conjunto de iniciativas
sobre a questão do apoio à família, nomeadamente no acompanhamento a filho, em que entendemos que quem está em teletrabalho tem que ter direito também a este apoio. O teletrabalho não pode ser um impedimento para aceder a este apoio à família, que este apoio à família tem que ser garantido a 100% e não em 2/3 do salário, como está atualmente em lei, e também que este apoio deve ser estendido até aos 16 anos de idade, uma idade até a partir da qual legalmente os jovens tenham reconhecido um conjunto de outras responsabilidades, reconhecendo naturalmente autonomias diferentes a quem tem 13 anos, 14 e a quem tem 10, entendemos que este apoio deve ir até às famílias com jovens até aos 16 anos de idade. E perceber também a opinião da FESAP sobre isto. São propostas que serão discutidas amanhã, se bem que são propostas que o PCP já apresentou em março de 2020 e que poderiam, tendo sido aprovadas então, não haver atualmente os problemas que estão a existir para um conjunto de trabalhadores que estão em teletrabalho e que têm também os filhos em casa por força do encerramento das escolas. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora ao Presidente José Abraão, dizer-lhe que dispõe de o somatório destas 3 intervenções, são até 10 minutos. Eu pedia-lhe que observasse esse tempo e dava-lhe a palavra. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir. Estávamos a ouvir. E agora? Agora estamos a ouvir e a vê-lo. Faça favor. Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, de facto, agradeço as perguntas. Nós, como lhe dizia, tivemos 3 reuniões com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, onde tivemos a oportunidade de fazer alguma discussão, fomos ouvidos, apresentamos algumas propostas, no sentido de que fossem definidos critérios, ferramentas de trabalho, igualdade de oportunidades, direito de desligar, admissibilidade do trabalho, e o que é facto é que tínhamos alguma expectativa que se pudesse avançar na alteração do Acordo de Carreira Geral 1, mas também intensificar aquilo que é a Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, no artigo 68, procurando regular essas mesmas condições. Bem, não aconteceu, lamentavelmente, houve tempo para que isso se pudesse fazer e continuamos com a proposta de alteração ao Acordo de Carreira Geral número 1, à Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, porque não podemos continuar a assistir em relação àquilo que assistimos hoje, que é de trabalhadores que querem estar em teletrabalho e são impedidos, mesmo em situação de obrigatoriedade. E no que concerne aos números, não vale a pena andar a tapar o sol com a peneira, porque definitivamente há menos trabalhadores das administrações públicas em teletrabalho, e o importante seria que, sendo ele, conforme nos foi dito pelo Governo, que era obrigatório, mesmo onde seja possível, que estes trabalhadores tivessem a oportunidade de ter teletrabalho e com as condições que são exigidas, o pagamento do acréscimo de despesas. Hoje vivemos preocupados em que, por exemplo, nas autarquias locais há significativamente um número inferior de trabalhadores em teletrabalho, e em abono da transparência parecia-nos fundamental que se pudesse caminhar no sentido de um levantamento geral, ver o que é que funcionou bem, ver o que não funcionou, ver que direitos é que estiveram em causa e, naturalmente, procurar corrigir toda esta situação. Numa lógica que não tem que ser a do Governo decide, é a do Governo ouve, o Governo negocia e assume compromissos para o teletrabalho. Em alguns casos também há a verdade que há um teletrabalho imposto. E depois, no meio deste manancial de legislação, onde se procura complexizar tudo, o que assistimos hoje até agora é que, com os diplomas da pandemia, com os diplomas do estado de emergência e com tudo aquilo que é a legislação que temos em matéria daquilo que regula o teletrabalho na administração pública, que já temos, insisto, desde 2009, em 2020 fomos empurrados para isso e para o trabalho à distância, em muitos casos sem condições absolutamente nenhumas, noutros com algumas condições deficientes, mas onde tem claramente vigorado o arbítrio
a iniciativa de cada um, aquilo que cada serviço e cada organismo entende, com acordos que conduzem a que os trabalhadores assumam as responsabilidades não só pela segurança dos meios, mas também pela sua própria segurança e saúde no trabalho. Bem, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, era a hora, é o momento, é adequado para que se regulamentasse, para que se negociasse com as organizações sindicais e se pudesse avançar no sentido de que, se é verdade que em certos setores o teletrabalho veio para ficar, então que fique, respeitando os direitos dos trabalhadores, não reduzindo os salários, porque tem que assumir custos, porque isso também se traduz numa redução de salários, que até aí não assumiam, e que haja claramente a assunção destas responsabilidades. Eu estou convencido até que o Governo terá dificuldades em obter, por parte dos organismos, por parte dos serviços, das diversas administrações públicas, o número de trabalhadores que neste momento terão em teletrabalho. E por isso, eu tenho dois colegas, que é o Ricardo Freitas e que é o Carlos Almeida, se houver ainda tempo, e creio que sim, se entenderem deixar alguma nota que efetivamente não tenha sido dita, possam acrescentar, porque nós queremos discutir estas matérias com o Governo. As matérias estão claramente elencadas. Sabemos o que queremos e o caminho que queremos perseguir. E, portanto, só falta aqui, de algum modo, a vontade política para negociar e que não seja daqui a muito tempo, porque, entretanto, há direitos, há questões que estão em aberto, que é fundamental resolver e que não se misturem o plano das coisas. Nós sempre defendemos que quem está em apoio à família, nesta fase pandémica, deve receber os 100%, não compreendemos que é só até aos 10 anos, ou no básico, e neste quadro há muito a fazer, porque até agora há trabalhadores impedidos de ir para teletrabalho, temos muitas queixas nos sindicatos onde isto acontece, e era bom que definitivamente se fizesse do teletrabalho qualquer coisa que pudesse eventualmente ter alguma normalidade, tendo a noção que não vai estar toda a gente em teletrabalho e, portanto, acautelar os direitos dos trabalhadores parece-nos fundamentais. Eu não sei se o meu colega Ricardo Freitas, o Carlos Almeida... Podem utilizar até os 4 minutos que faltam para os 10 que têm direito e distribuam-nos de forma a contemplar neste tempo dos 10 minutos. Por favor. Sim, sim. Não sei se permite, Sr. Presidente. É o dirigente Carlos Almeida? Não, Ricardo Freitas. É indiferente, faça favor. Mas tem que ligar a câmara. O Sr. Ricardo Almeida tem que ligar a câmara. Freitas, peço desculpa. Está ligado. Não está ainda. Pode ir falando e ir tentando ligar a câmara, nós vamos ouvindo. Está bem, de qualquer maneira, é muito rápido. Cumprimentar o Sr. Presidente dos senhores deputados, vou acrescentar muito pouco, o José Abrão já relatou e os senhores deputados também já levantaram praticamente todas as questões que são fundamentais e que nos preocupam nesta relação teletrabalho. Talvez acentuar aqui que, efetivamente, aquilo que é o código hoje não é a prática. Hoje acontece teletrabalho, não está devidamente regulado, não está negociado e, portanto, esse é o imperativo fundamental. Temos que encontrar aqui disposições e normas bem claras, seguindo os preceitos que já há pouco anunciaram e que também nós comungamos, só que, efetivamente, temos as intenções de que essa legislação será negociada. O Governo conhece algumas das nossas preocupações, mas necessitamos passar o preto para o branco, perceber se isto vai alterar também o Código, como me parece quase imprescindível, se irá alterar só a Lei 35 e outros regulamentos, mas de qualquer maneira é essa a nossa principal preocupação. Temos que ter um quadro jurídico claro que realmente permita, como também a senhora deputada falou e bem, os problemas da inspeção, das queixas, da verificação, e tudo isso não está efetivamente contemplado e tudo isso precisa de ser devidamente regulado. Esta situação hoje acontece por necessidades imperativas sanitárias fundamentalmente e no futuro o que terá de acontecer
é também a regularização de um trabalho à distância e, nesse sentido, é isso que importa, a partir de agora, começar a tratar. E, portanto, certamente é esse também o vosso interesse e empenho e, naturalmente, talvez todos juntos, começando o próprio Governo a negociar com os vários parceiros sociais as propostas que possam surgir, teremos as melhores soluções que possam ser encontradas num clima de alguma concertação. Muito obrigado. Se o dirigente Carlos Almeida quiser intervir, ainda tem cerca de 2 minutos. Muito obrigado. Nada tenho a acrescentar ao que já foi referido pelo coordenador da FESAP. Para ligar a câmara, Carlos Almeida. Mas pode ir falando, que depois aparece a imagem, seguramente. Muito boa tarde. Aí está. Aquilo que refiro é nada tenho a acrescentar àquilo que foi referido pelo coordenador da FESAP. A situação, de facto, exige que o Governo cuide de outra forma, porque nós não temos visto por parte do Governo a sensibilidade que se mostrava necessária, que se mostra necessária para resolver este problema. E daí que estejamos hoje, 1 ano e tal depois do início da pandemia, estejamos no início do processo. E, portanto, isto é que, de facto, era importante avaliar, por forma a que o Governo possa dar uma resposta ao problema. Muito bem. Penso que fica sem voz. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Presidente, então, aproveitando o minuto que falta... Pode ainda, sim. Obrigado. Não, era só para dizer que esta questão, como o colega Ricardo e o Carlos Almeida colocaram, uma por uma atitude diferente do Governo, outra no que respeita à fiscalização, nós temos andado aqui um pouco de seca para meca no que respeita à fiscalização do teletrabalho. Já foi a ACT, agora a Inspeção-Geral de Finanças, como percebi, vão ouvir o Sr. Inspetor-Geral de Finanças e é bom que fique claro que tipo de intervenção a Inspeção-Geral de Finanças tem feito no sentido de fiscalizar as condições do teletrabalho, já porque acontecem por intermédio da ACT, são centenas e centenas de autos que foram levantados, o que é que tem feito, o que é que se tem corrigido, porque dá uma ideia que hoje esta questão da fiscalização está muito descentrada entre aquilo que é a responsabilidade da Inspeção-Geral de Finanças e as próprias inspeções de cada Ministério. E, portanto, se quisermos entender a administração pública, temos que entender no seu todo, seja central, regional ou local, e neste contexto tínhamos claro quer os números, quer as condições em que os trabalhadores empenharam funções em teletrabalho, para que todos possamos perceber, então, objetivamente e com seriedade, o que é que se pode fazer no sentido de que as propostas que apresentamos, nós, FESAP, o GT, ao Governo, possam fazer caminho, e possam fazer caminho com equilíbrio, com racionalidade e bom senso, e evitando tratamentos desiguais e arbitrários no que diz respeito a cada serviço, no que diz respeito a cada Ministério. Acho que é um esforço que podia ser feito, já que entendemos que o Estado não pode ser ele próprio a dar um mau exemplo, não pode pedir aos privados uma coisa e depois fazer outra, como ainda assistimos agora, mesmo à procura dos custos, do pagamento dos custos, onde se pede ao setor privado que pague e depois vem o Governo dizer que na administração pública não está pressuposto pagar absolutamente nada. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque as pessoas também veem o seu vencimento reduzido, porque têm mais custos com o teletrabalho do que se tivessem efetivamente que ir para o local de trabalho permanente todos os dias. E por isso, Sr. Presidente, como não terei mais oportunidade, agradecer mais uma vez a lição que nos foi feita, dizer que mais uma vez a FESAP, o GT, estamos completamente disponíveis para aquilo que entenderem conveniente a cada momento, seja para o teletrabalho, para a ADC ou para outras matérias, contem connosco para podermos deixar o nosso contributo o mais claro possível, mas também com uma grande responsabilidade e seriedade, como sempre fizemos até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer na sua pessoa aos dirigentes que intervieram e, portanto, também aos colegas e fazemos aqui um pequeno intervalo até às 17 horas, altura em que temos a segunda audição. Portanto, vamos respirar um bocadinho. Até já, então. Até já, muito obrigado.